Eu entreguei um porta-retrato, daqueles que tem umas frasezinhas, e aí tava escrito pai de coração. E eu lembro dele se emocionar muito, assim, ele chorou muito. Ele falou, ai, que bom, você entendeu, finalmente, eu nunca quis forçar isso com você. Mas que bom que você entendeu agora, porque pra mim, você sempre foi minha filha. A história, assim, né, do meu pai, da minha mãe, né, meu pai biológico, foi algo mais casual, né, e aí, enfim, aconteceu, sou um acidente, eu. Então ela optou por seguir, né, assim, como responsabilidade dela, toda a minha educação e da minha irmã, etc. Então, e aí quando eu tinha uns 9 anos, né, eu conheci o Larry. Então um amigo da minha mãe apresentou, né, o Larry para a gente. E ali de primeira foi, né, a história do Larry, ele é estadunidense, né, tava no Brasil. E ele enxergava a importância da criança ter essa estrutura familiar, né? Então, ele sempre foi muito afetuoso com esses netos e tal. E eu acho que quando ele me conhece, né, ele fala, nossa, tão inteligente, tão interessada, mas poxa, só tem a mãe, né? Nesse lugar, né, da estrutura familiar, ele via que tinha um vazio ali, né? E eu sempre encarei isso com muito, tá tudo bem, não me importa, pelo menos, olha, não tem violência na minha casa, né? Assim, eu levava para um lado mais positivo. E aí naquela época era e-mail, então a gente, quando ele volta para os Estados Unidos, a gente começa a trocar e-mails. E aí ele se mostra muito interessado, né? Quais são suas notas na escola? Então, né, eu mandava meu boletim, ele falava, cada 10 que você tirar, eu vou dar um presentinho. Aí mandava uma quantia ali de dólares e eu ia guardando super feliz, fazendo minha poupança. E aí a gente foi, só que isso foi se estreitando e todas as vezes que ele retornava ao Brasil, porque ele gostava muito do Brasil, a gente acabava tendo ali algum contato. Minha mãe já não estava, né, na melhor fase dela, e aí ele acabou entrando cada vez mais, assim, na minha vida. Acho que ficou muito claro na minha formatura, porque eu tinha ali que escolher, né, com quem que eu ia dançar. Fazia muita questão que fosse ele, essa pessoa, né, não queria escolher nenhuma outra pessoa. A gente foi almoçar, eu lembro exatamente da cena, assim, ele estava sentado, eu entreguei um porta-retrato, daqueles que tem umas frasezinhas, e aí tava escrito pai de coração. E eu lembro dele se emocionar muito, assim, ele chorou muito. Ele falou, ai, que bom, você entendeu, finalmente, eu nunca quis forçar isso com você. Mas que bom que você entendeu agora, porque pra mim, você sempre foi minha filha. Então eu aprendi muito com a minha mãe acerca, tipo, disso, assim, dessas relações afetivas. E da potência dessas relações, né? Porque o nosso núcleo familiar até então era eu, minha mãe e minha irmã. Em 2017, foi 17 ou 16, eu tava estudando pra OAB, né? Num desses estudos eu descobri que tinha um instituto novo no Brasil que chama Paternidade Socioafetiva, que é basicamente você reconhecer a paternidade em função do vínculo afetivo que você tem com uma pessoa. Não é uma adoção, né? Mas assim, é muito parecido às prerrogativas, só que basicamente você reconhece porque você já tem esse vínculo. Então, e ele ficou mega animado, falou, vamos fazer, não sei o quê. E aí nesse momento ele falou, e aí eu já tinha contato com a filha dele, a filha mais velha, né? Mas era um contato 100% online. Ele falou, poxa, acho que você precisa conhecê-la e eu quero que você conheça a Etel também. E que era a esposa dele na época. Pude aprofundar um pouco mais com ele, entender mais como que a vida dele funciona ali no país dele, né? Porque eu tinha muito contato dele do lado de cá. E é curioso, né? Porque imagina, ele foi pra guerra, né? E ele teve muita dificuldade, por exemplo, pra me contar como que foi essa experiência dele, né? Porque eu acho que é algo que fere muito ele. Ele é um cidadão negro, né? Ele viveu o Colorado, então, tipo, de estar um do lado da calçada e outro do outro, dele levantar pra um branco sentar. Ele tem uns discos lá, e aí eu trouxe vários discos, assim, da música preta, né, ali, americana, e, sabe? Eu falei, caramba, você tem tudo isso, que lindo. Então a gente tem uma troca, assim, ele me ensina muito. Eu acho que a gente, às vezes, nem se dá conta do quanto as pessoas que nos educam ou que fazem parte da nossa vida nos compõem, né? Eu acabo levando muito pra esse lado. Eu acho que ele tem muito mais a me acrescentar. Claro que tem lugares ali que a gente tem uns embates, tipo, tô achando isso aqui um pouco machista, né? E ele fala que curioso ser você, minha filha, porque ele é um cara, né, com uma cabeça, eu acho até que muito disruptiva pra idade dele, mas ainda que tem, né, lugares muito fechados. E eu acho que eu tenho uma mente muito mais, né? Então, e ele fala, cara, eu aprendi tanto com você. Nosso encontro, ele realmente é algo que tá pra além aqui do plano material. I am 95. I am the father of Diane, and I love her very much. I always take care of her, and I want her to take care of me, because she is a very nice person. E ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala, a gente se escolheu, né? Assim, não foi por acaso, não foi um acidente, não foi uma escolha um do outro, né? Eu acho que quando a gente olha essa escolha e fala, cara, a gente quer ir até o fim com isso aqui, é muito mais significativo, preenche muito mais, assim. Meu nome, ele foi mudando ao longo da minha história, né? Porque casei, divorciei, tirei, aí coloco o nome dele, e aí eu conheço meu pai nesse enredo todo, acabei conhecendo meu pai biológico, então, né, e ele se tornou super presente, e ganhei uma outra família, e como eu disse, né, porque eu acho que eu sou muito aberta aos afetos. Em 2019, na verdade,
Então a gente passou por todo esse processo no início do ano, né? E meu pai sócio-afetivo, reconheceu o nome. Logo começa a pandemia, né? No comecinho de 20 ali. E eu lembro de estar na sala da minha casa, né? Tentando não enlouquecer com a pandemia. Fui fazer uma meditação lá, e aí era uma meditação guiada, e que ele começava falando: vamos agradecer os seus ancestrais. E aí começava: vamos agradecer os seus ancestrais paternos. E aí meu ex-marido estava numa ponta da sala, e eu comecei a ter uma crise de choro, assim. Falei: que ancestrais? Né? E aí aquilo me pegou num lugar muito profundo. Daí eu falei: cara, não é só meu pai, né? Eu tô falando de toda uma parte da minha vida que eu desconheço. E aí eu lembro de sair dali, ligar pra minha mãe e falar: mãe, acho que chegou um momento em que eu gostaria de saber quem é essa pessoa. E aí minha mãe falou: olha, o contato é esse, só que as versões elas não são exatamente as mesmas. E aí eu resolvi: vamos lá, vamos perdoar todo mundo, cada um com sua versão, vamos entender. Mas aí naquele momento não, né? Naquele momento eu lembro de ter sido bem dura, assim, ele falar: então vamos fazer o DNA, tal. Eu lembro do dia que a gente fez o exame, eu tava um pouco mais dura, assim, ele falou: vamos tomar um café? Eu falei: não, quando sair a gente toma. E aí, quando ele buscou, ele me ligou e, enfim, ele falou: vou ler aqui o resultado. Aí ele: então, com 99, então, daí ele: sou seu pai. Eu: então tá bom, tchau. E aí o Léo: como assim tá bom, tchau? Naquele momento, o que eu faço com isso, né? A gente acabou estreitando a relação, eu fui conhecer minha avó, conheci, enfim, um dos meus tios, e aí, enfim, tenho 2 irmãos paternos, e são super queridos. Um deles, assim, a gente criou uma relação muito íntima, e aí eu ganhei uma nova família. Né? Então é curioso porque hoje, né, tipo, eu nasço ali em 92 sem nenhum nome de pai, hoje eu tenho 2, né, no registro, assim. Então às vezes eu vou nos lugares das pessoas: nossa, Demon Larry e Luciano, né, então, que é a minha história agora.